Boa tarde, nós vamos começar, mesmo que o pessoal não assista ao vivo, essa aula vai ficar gravada, e eu entendo que é uma aula que vocês devem ter bastante interesse, principalmente na prática posteriormente, porque a gente vai falar sobre a questão processual, a questão prática dos inventários. E se vocês não atuarem na área, pelo menos no estágio, vão precisar, né? Muitos processos de inventário são feitos no estágio. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho, algumas questões práticas sobre isso, e vamos tentar também ver um formulário da Secretaria da Fazenda, que a gente chama de DIT, que é um instrumento necessário que a gente precisa preencher quando faz esse processo de inventário. A aula que vem vai ser a nossa última aula e, na verdade, ela não terá uma aula de conteúdo. Eu vou aproveitar o espaço para fazer a correção das provas, né, da terceira avaliação e da prova de segunda chamada, que está sendo aplicada hoje. E à medida que nós formos revendo as questões, a gente faz uma revisão do conteúdo todo, né? O nosso objetivo é que vocês aprendam, né, o conteúdo dessas sessões, não temos a intenção de prender vocês apenas para cumprimento de horário, mas que se aprenda mesmo o conteúdo. E até a semana que vem, até a próxima aula, então, a gente libera a terceira nota, porque eu dependo ainda da avaliação feita hoje por vocês, né, que eu disponibilizei, ver a frequência total daí também, né, para conseguir fechar os cadernos, certo, gente? Se alguém ficar com problema de nota para aprovação, vocês entrem em contato comigo separado, tá? A questão das frequências, elas foram relativizadas de uma certa forma, nem todas as aulas foram computadas para a frequência, então é difícil rever essa questão, né? Os alunos que são infrequentes são efetivamente, eu acho, os que desistiram, tá? Bem, então vamos iniciar sobre o inventário, e à medida que eu for trabalhando com vocês podem interromper, fazer pergunta, como a gente está em poucos, sem problema nenhum, podem abrir o microfone e falar, se quiserem abrir o vídeo também, a câmera. Bem, nós vimos todo o conteúdo das sessões, né, o conteúdo teórico, e essa parte de inventário e partilha, ela é trabalhada também na disciplina de processo civil, mas por ser um procedimento especial, né? Às vezes, dependendo do andamento das aulas, até os professores nem têm tempo de ver essa parte. Mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui é muito mais as questões práticas mesmo, tá? As questões que envolvem o dia a dia ali no momento da feitura do inventário, porque o inventário é um processo bem importante, gente. Por ser um procedimento que, pelo menos teoricamente, deveria ser simples. Às vezes, ele não tem essa simplicidade em virtude dos problemas de litígio que tem entre os herdeiros, mas, teoricamente, ele teria que ser um processo a ser feito de uma forma bastante rápida. E a outra questão, que é de muito interesse para os advogados, é a questão da remuneração, né? Porque o processo de inventário e partilha, ele é um processo que a tabela da OAB remunera muito bem, coloca um percentual bem alto, e é necessário, quer dizer, as pessoas não têm como fugir desse processo de inventário, por mais que tentem, né? Por mais que tentem. Então, na verdade, não há como se regularizar esse patrimônio deixado pelo decujus sem a figura do inventário, com pouquíssimas exceções que a gente vai comentar hoje também. Então, a figura do advogado, ela é necessária, não é um processo, não há litígio, não é um processo difícil, né? Ele tem algumas burocracias, por exemplo, agora no cartório de registro de imóveis, eles estão recebendo os formais de partilha para fazer os registros,
via online, via internet, formulários eletrônicos também, e sai direto do cartório para os cartórios de registro de imóveis, eles estão no período de adaptação, então nesses dias mesmo, uma certa dificuldade nisso, mas com certeza são uma questão de adaptação, e eu acho, até já comentei com você sobre isso, que na maioria das vezes o erro de uma partilha, ela é detectada lá no cartório de registro de imóveis, porque lá eles têm que analisar minuciosamente as questões trabalhadas no inventário. Quando envolve o imóvel, então lá que vai aparecer. Então, na verdade, gente, o trabalho do advogado, de um advogado responsável, ele termina somente quando os imóveis estão registrados, quando efetivamente tudo já está resolvido também no âmbito extrajudicial, né? Essa é uma tendência de alguns colegas, e antigamente realmente era assim, terminou o inventário, vou receber, terminou minha responsabilidade. Não, muitas vezes, lá no momento do registro, vão aparecer falhas que possam fazer com que a gente tenha que reabrir o processo, às vezes, para alguma retificação ou tomar alguma providência de cunho burocrático mesmo, tá? Então, apesar de ser simples, não é, ele é um pouquinho trabalhoso nesse sentido. Bem, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que inventário e partilha não são sinônimos, tá? Inventariar é o ato de relacionar, de fazer um levantamento do patrimônio, das dívidas, é uma espécie de balanço do próprio patrimônio. Então, é uma etapa, na verdade, ela é uma etapa desse processo, por isso que a gente sempre diz inventário e partilha. Então, o sentido de inventariar, ele significa relacionar, enumerar, arrolar, tá? E, claro, né, nesse sentido, no direito sucessório, no sentido de fazer esses atos sobre o patrimônio da pessoa que faleceu, tá? Porque a gente usa a palavra inventário para outras situações, né? Eu posso dizer, por exemplo, que eu vou inventariar meus livros, os livros que eu tenho, fazer o levantamento dos livros, catalogar os livros, mas no sentido sucessório, então, diz respeito ao patrimônio da pessoa que faleceu. Já a partilha é a finalização do processo, porque no momento em que eu fiz esse levantamento, que eu fiz os pagamentos de dívida, que eu tenho a herança líquida, né, que a gente falou tanto durante o semestre, essa herança ela será dividida, então, entre os herdeiros. E aí, então, o patrimônio se transfere do nome do de cujos para o nome desse herdeiro. Então, nesse momento, ou vai ser feito através de um acordo, ou através até de uma partilha judicial, quando não há o acordo. Nós vamos falar hoje também sobre esse tipo de partilha. Bem, quando tem um único herdeiro, um único sucessor, não tem partilha, porque partilhar é esse sentido de dividir. Então, quando é um único herdeiro, vai haver uma adjudicação dos bens para o herdeiro. Então, é um inventário com adjudicação, não com partilha. Bem, além do inventário da partilha, nós temos o alvará judicial. Muitas vezes, o de cujos falece e deixa, por exemplo, saldo de FGTS em banco, resíduo salarial, de pensão previdenciária, saldo de PIS, de PASEP, ou pequenos saldos bancários. Eu diria, a lei ela não é muito clara em relação a isso, mas menos de 10 mil reais, né? Pequenos saldos que estão no nome do de cujos. Quando a pessoa não tem outros bens a inventariar, se pode requerer o levantamento desses bens apenas através de um alvará. Isso está previsto nessa lei, na Lei 6.858, de 1980, na verdade, a lei ela prevê até a possibilidade de ser feito administrativamente, sem ser necessário a autorização do juiz.
mas os bancos não fazem esse pagamento, eles pedem um alvará judicial, né, que é uma ordem judicial, então, porque o juiz ele vai ter um cuidado de verificar se efetivamente são aqueles os herdeiros beneficiados. Bem, é uma questão importante, gente, que esse tipo de valores que a lei trata, que é saldo de FGTS, de PIS, de PASEP, pequenas restituições de pequenos valores, por exemplo, de imposto de renda, restituição de imposto de renda, valores relativos a saldos de salários, salariais, quando são pequenos valores que podem ser levantados, então, através de alvará, os beneficiados são os dependentes ou decujos. E aí entra, então, cônjuge sobrevivente, companheiro sobrevivente e filhos menores. Tá? Agora, se ele não deixou dependentes, vai seguir a ordem da vocação hereditária. Quando a pessoa deixa esse tipo de patrimônio, mas também deixa bens a inventariar, esse pedido de alvará ele é feito dentro do processo de inventário. Assim como, dentro dos inventários, a gente pode fazer alguns pedidos de alvará também, por exemplo, para vender algum patrimônio que seja necessário para pagar os próprios tributos do inventário ou para pagar dívidas do decujus. Então, quando há uma necessidade de usar o patrimônio deixado pelo decujus dentro do inventário, com um motivo justo, né, que seria esses que eu falei, aí também a nominato, a gente chama esse ato de alvará judicial. Alvará, na verdade, é uma ordem, tá? É uma determinação judicial feita pelo juiz. Bem, quais são os tipos de inventário que nós vamos ter? Nós vamos falar em 3 tipos de inventário ou arrolamento. O inventário solene, que é o que seria a regra geral, hoje ele é considerado a forma residual, ou seja, quando nós não caber na forma de arrolamento, que a gente já vai analisar, nós vamos usar o inventário solene. Esse inventário solene, ou chamado também de inventário comum ou tradicional, ele vai ter fases bem distintas. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a abertura dele, quando ele inicia, a primeira peça é um pedido de abertura do inventário. Depois vem as primeiras declarações com a relação de bens, né? Depois vai haver a complementação dessas declarações, depois dos herdeiros serem ouvidos. Então, ele é cheio de fases. Tá? Então, por isso que ele acaba sendo um pouco mais demorado. Então, por isso que a gente tenta evitar e sempre fazer na forma de arrolamento. Bem, quando que se pode fazer arrolamento? Em primeiro lugar, quando tem testamento, nós vamos ter que fazer o arrolamento ou o inventário solene ou o arrolamento judicial, porque nós vamos ter um acompanhamento do próprio Ministério Público para ver se aquele testamento está sendo cumprido. Na verdade, tendo testamento, tem que fazer antes o processo de registro desse testamento, que se faz na direção do foro, em Santa Maria, porque é na vara de registro público que funciona lá, que vai analisar se os aspectos formais estão todos corretos. E aí depois, com o registro, se faz o inventário solene ou o arrolamento, tendo testamento, se todos estão de acordo com a partilha. Aí pode ser feito em forma de arrolamento. Bem, o inventário negativo, depois a gente vai falar melhor sobre os arrolamentos, é bem excepcional, gente. Eu, na verdade, eu vi uma única vez a necessidade do inventário negativo, que é quando não tem patrimônio a ser partilhado, mas a pessoa deixou dívidas, por exemplo, deixou patrimônio com dívidas, e as dívidas vão atingir todo o patrimônio. Então, se faz um inventário negativo que é para comprovar a inexistência de outros bens e para fazer esse pagamento aos credores. Pode acontecer que não seja suficiente o patrimônio deixado para pagamento de todos os credores,
Então, tem uma ordem preferencial de credores, né, a exemplo dos processos de falência, de insolvência civil, né, e aí o juiz, então, determina quem são os prioritários a receberem. Então, é extremamente raro ter um inventário negativo, mas pode ser necessário, tá? Bem, o inventário conjunto é quando nós temos mais de um de cujos, mais de um patrimônio no mesmo processo de inventário. Nós temos duas possibilidades, na verdade, três agora com o CPC de 2015, que é o seguinte: quando houver identidade de pessoas entre as quais devem ser partilhados os bens, ou seja, nós temos, por exemplo, um filho, né, que falece, e o pai também faleceu, não foi feito inventário de nenhum dos dois, e quem vai receber são os mesmos herdeiros. Tá? Então, se pode fazer um inventário conjunto entre os bens do pai e os bens desse filho. Ou então, a herança deixada por dois cônjuges ou companheiros. Então, pessoas casadas que têm patrimônio comum, né, falecem e o patrimônio é o mesmo, então pode-se fazer no mesmo processo de inventário em relação aos dois. Bem, a dependência de uma partilha em relação à outra é quando, por exemplo, falece o pai e depois falece o filho, mas esse filho iria ser herdeiro desse pai e ainda não foi feito o inventário. Então, se faz o inventário do pai junto com o filho, mas, na verdade, o patrimônio desse filho está vinculado ao patrimônio do pai. Então, é interessante se fazer por uma questão de economia processual, porque, na verdade, a economia de custas, ela não é tão significativa, uma vez que é a soma de todo o patrimônio que vai ser o valor da causa. Tá? Mas, em termos de economia processual, de ser mais célere, com certeza. Certo? Bem, ela não é obrigatória, essa acumulação, tá? Vai depender, então, das partes entrarem ou requererem, porque já aconteceu, por exemplo, de se estar comigo, já aconteceu, de se estar fazendo o inventário de um dos cônjuges e o sobrevivente vir a falecer. E aí nós pedimos para alterar o inventário para um inventário conjunto, né? Então, vai se fazer essa divisão dos bens, considerando a transmissão do primeiro para o segundo. Na verdade, a gente faz tudo como se fosse dois, partilha toda, como se fosse dois processos, mas coloca dentro de um só. Bem, o arrolamento, que eu disse para vocês que eu ia voltar, é um inventário simplificado, é uma forma assim, mais simples de fazer, então, essa partilha, porque nós vamos fazer, na verdade, com um único pedido, com todas as situações. Nós vamos colocar a relação do patrimônio, a relação dos herdeiros, a relação da proposta de partilha, ou acordo de partilha, né? E toda a documentação já de pagamento de tributos, né? No âmbito municipal, estadual e federal. Então, isso vai simplificar bastante. Quando é um único herdeiro, é sempre também na forma de arrolamentos. Bem, quando que se pode fazer essa forma? Quando é judicial, e para ser judicial é porque ou porque não há consenso, ou porque nós temos herdeiros incapazes, esse patrimônio ele não pode ser maior do que 1.000 salários mínimos. Tá? Então, o salário tem que se verificar o valor do salário mínimo e a soma de todo o patrimônio, ela não pode ultrapassar 1.000 salários mínimos. Então, nesse caso, pode ser feito na forma de arrolamento, senão nós vamos ter que fazer na forma de inventário solene. Bem, quando todos os herdeiros são maiores, capazes, tá? Estão de acordo na partilha, não importa o valor desse patrimônio, nós vamos poder fazer o arrolamento sumário na forma de inventário extrajudicial, ou seja, em tabelionato. Para o advogado, isso simplifica bastante, porque, na verdade, aí qual é a função do advogado?
nós vamos fazer o pedido, vamos informar todos os herdeiros, a proposta de partilha, como se fosse uma petição inicial, mas ela é direcionada ao tabelionato. E o tabelionato, ele providencia nas questões burocráticas. Nós vamos levar todos a documentação, mas a DIT, que é o documento que eu vou mostrar para vocês hoje, o cálculo do imposto, as guias para pagamento do imposto, tudo isso vai ser feito pelo tabelionato. Eles vão lavrar uma escritura de partilha, uma escritura pública, e no momento da assinatura da escritura, o advogado tem que se fazer presente. Tá? Então, todos os herdeiros têm que ser representados por um advogado, ou mais de um, pode ser cada um com mais, com o seu advogado, mas não há necessidade, basta um, e esse advogado, então, tem que estar junto na assinatura da escritura, ele assina junto, e essa escritura é o que vai servir para se fazer os devidos registros. Tá? Então, hoje, a grande maioria dos processos são feitos dessa forma, né, quando as pessoas são maiores, capazes e estão de acordo, não só por ser célere, mas também porque isso é bem mais barato. Fazer o processo de inventário de arrolamento nos cartórios, em termos de custas, é muito mais barato do que fazer judicial. Bem, o arrolamento comum, quando tem herdeiros menores, que daí tem que ser feito judicialmente, ou então não há consenso entre as partes, e é o valor de menos de 1.000 salários mínimos, a gente vai entrar com o pedido de partilha, mas é uma proposta de partilha, não é um acordo de partilha, porque nós temos herdeiros menores ou incapazes, tá? Pode ser uma pessoa maior de idade, mas interditada. Bem, nesse caso, vai passar pela avaliação do Ministério Público, do juiz, que poderão não aceitar a proposta de partilha, por isso que ela é uma mera proposta, diferente quando todos os herdeiros são maiores e capazes. Já quando não tem acordo, o que é bastante comum, vocês devem até conhecer casos assim, né? Às vezes falece o pai, já faz anos que o pai faleceu, e os filhos não abriram o inventário, porque sempre tem um lá que não quer, não concorda, né? Então, o que se faz nesse caso? Na verdade, a própria lei determina que o inventário tem que ser aberto em 60 dias, a contar da abertura da sucessão. Bem, qualquer herdeiro pode entrar com o pedido de abertura, aí será judicial, porque não há acordo. Né? Então, ele entra com o pedido de abertura e ele propõe uma partilha, porque já que não há acordo. Né? Então, também aí não é um acordo, claro que pode se transformar em acordo, mas se faz a proposta porque não há consenso ainda. Bem, a partilha, né? Essa partilha, essa divisão do patrimônio, então, para quem fica com o quê? Ela pode ser feita extrajudicialmente, por instrumento público no cartório. Essa partilha extrajudicial, ela pode ser feita, inclusive, nos processos de inventário judicial, porque tu pode fazer o acordo de partilha, só o acordo por escritura pública, e aí juntar no processo de inventário judicial. Tá? E aquela partilha do inventário extrajudicial, ela é uma partilha extrajudicial, mas sempre por instrumento público, tá, gente? Porque essa tem uma observação interessante de ser feita, porque eu já vi perguntas de clientes. Eu posso fazer a partilha, nós assinamos o acordo e sem precisar fazer o inventário? Não. Quando tu tem bens que têm que ser inventariados, bens da pessoa que faleceu, tem que ser inventário, e o inventário tem que ser ou por partilha por instrumento público ou judicial. Então, sempre cartório, sempre instrumento público. Bem, o que nós chamamos de partilha amigável? É qualquer forma de partilha que os herdeiros entram em acordo, tá? Então, não há controvérsia. Então, eles podem fazer numa petição, simplesmente, que se junta ao processo, né? Se são mais de um advogado, todos assinam. Pode-se fazer por instrumento público e juntar no processo, tá? Ou seja, a partilha amigável é sempre quando não há
briga, quando eles entraram em acordo em relação à divisão dos bens. Bem, aí tem um detalhe importante, gente. Todo o tempo, todas as aulas de sucessões, a gente viu como se faz o cálculo do que cada um tem direito, né? Então, por exemplo, a gente fez lá um inventário em que fulano tem direito um patrimônio, vamos supor, de 90 mil, 3 filhos, cada um tem direito a 30 mil. Mas no acordo, nada impede que um fique com mais, porque eles entraram em acordo. Então, vamos supor que desses 90 mil, eu tenho um terreno que vale 70 mil e dinheiro de 20, tá? Aí eles entram em acordo que um dos herdeiros vai ficar com o terreno e os outros herdeiros vão dividir os 20 mil. Não há problema. O que vai acontecer só? Nós vamos ter uma tributação nesse excesso de partilha, nesse excesso de quinhão, esse excesso de quinhão. Então, esse herdeiro que recebeu lá o terreno que vale 70, e ele só poderia receber 30, ele recebeu 40 mil a mais. Então, é como se os outros dois estivessem doando para ele. Então, sobre esses 40, vai ter um imposto de doação. Tá? É a única consequência. Tá? Porque eles abriram mão em favor do outro. Bem, quando que a partilha é judicial? Quando há divergência e a decisão é do juiz. Tá? Ou então, quando um dos herdeiros, ou qualquer herdeiro, ou todos, forem incapazes. Então, nesse caso, a gente pode apresentar a proposta, mas a decisão final é do juiz. Bem, quando não há consenso, todos os herdeiros são capazes, os juízes têm a opção, e é o que normalmente eles usam, pelo menos chegam a ameaçar fazer isso, porque aí muitas vezes acaba saindo acordo, de mandar vender o patrimônio. Em vez de fazer a partilha dos bens, mandar vender o patrimônio em leilão e dividir o que se arrecadar. Claro que isso pesa muito para os herdeiros, né? Porque o leilão pode baixar bastante, né? Prof, para mim, parece que tá no mudo. Não estou escutando. Agora deu. Alguém tinha ativado mesmo, não sei. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Vocês viram eu falar sobre a partilha judicial? Não, prof, eu não ouvi. Cortou ali. Tá. Bem, então eu vou repetir ali a partilha judicial. A partilha judicial é quando nós temos divergência, então, tá? Ou quando um dos herdeiros for incapaz. Ou seja, quem determina a partilha, quem diz como os bens serão partilhados é o juiz, tá? Bem, o que eu comentava era o seguinte, que quando não há consenso, os juízes têm uma opção de determinar a venda dos bens. Em vez deles pegarem e dizer, olha, não, então tu fica com o terreno, tu vai ficar com a casa, tu vai ficar com o carro, em vez dele determinar isso, ele determina a venda de todo o patrimônio em leilão e se faz a partilha do que for arrecadado. Tá? Essa é a postura dos juízes, porque isso evita litígio até em relação a não, o juiz determinou que eu fique com o terreno, mas o terreno não vale o que ele disse, maiores brigas, então manda vender. E aí eu comentava que na prática os juízes determinam essa venda judicial, eu já vi várias vezes, e quando ele determina essa venda, acaba saindo o acordo, porque os herdeiros sabem que isso pode levar a um prejuízo muito grande para eles. Né? A gente tem um processo agora que foi determinada a venda, e no despacho o juiz disse que se não saísse os bens no primeiro leilão pelo valor avaliado, seria vendido em segundo leilão pela metade do preço.
Então, quando houve a notícia disso, já apareceu até interessados, né? Imagina, tu ia adquirir bens, imóveis rurais com valor super alto por 50% do preço. Então, nesse momento, quando houve essa determinação, que os herdeiros se deram conta do quanto perderiam, eles acabaram fazendo o acordo, tá? Então, é uma forma, assim, quase de constranger o acordo. E a outra situação é quando tu tem herdeiros incapazes, menores ou incapazes, que aí o juiz que define também, tá? Porque tu apresenta a proposta, o advogado pode apresentar a proposta, e nesse caso a gente sempre tem que cuidar para beneficiar esse herdeiro menor, nunca deixar ele desfavorecido, porque se ele ficar desfavorecido, pode haver a oposição do Ministério Público ou mesmo do juiz. Então, se o juiz percebe, o Ministério Público percebe que esse herdeiro incapaz ou menor, ele está atendido, ele está sendo, se não for possível a igualdade, ele está sendo favorecido, inclusive, aí ele determina que seja essa a partilha. Mas a palavra final é dele, tá? Por isso que é ato judicial. Bem, a partilha em vida, vocês talvez já tenham ouvido falar, né? Que é uma forma de planejamento sucessório, onde os ascendentes já distribuem o seu patrimônio entre os filhos. A gente já falou sobre isso, que na verdade é uma doação do patrimônio em vida ainda, observando a igualdade de quinhão dos descendentes, né? Não pode beneficiar um a mais que o outro, e com a reserva de usufruto. Quer dizer, a pessoa que está doando, ela vai deixar reservado para si o usufruto do patrimônio ou de parte do patrimônio, porque senão nós estaríamos frente a uma doação universal, que a gente já comentou que seria nula, né? Que a pessoa não pode fazer isso porque ela ficaria em situação de miserabilidade. Bem, e a partilha testamentária é bem recomendável e a gente não vê na prática, as pessoas ou desconhecem ou têm medo de fazer. A partilha testamentária é o seguinte, o próprio testador, lá no testamento, ele já indica como ele quer que os bens sejam partilhados. Não é uma disposição de herança testamentária. Ele vai indicar preferencialmente, quando meus bens da legítima forem divididos, gostaria que meu escritório ficasse com o filho tal, meu apartamento ficasse com o filho tal. Então, ele dá um indicativo da sua vontade, que o juiz, havendo litígio entre os herdeiros, o juiz vai levar em consideração. Então, nesse caso, é uma forma até de orientar os herdeiros para que a partilha seja feita nos moldes indicados pelo decujus, né? Olha, é bem viável de acontecer isso quando as pessoas têm conhecimento, quando a pessoa já tem um planejamento, já em vida, olha, eu vou comprar um apartamento porque eu sei que o meu filho, vou comprar um apartamento em Porto Alegre, porque o meu filho que reside em Porto Alegre, ele deve ficar com esse apartamento, para ele é melhor, etc, etc. Ah, esse outro filho, ele gosta de atividade rural. Então, eu gostaria que a minha fazenda, que meu sítio ficasse com ele. Então, ele já direciona isso dentro de um testamento. Não, repito, não como uma disposição testamentária, mas como uma sugestão de partilha, tá? Da própria legítima. Bem, sobrepartilha. A sobrepartilha é algo bem simples, gente. E eu já vi esse termo usado até de uma forma errada. Mas a sobrepartilha é simplesmente o seguinte, ó. Quando tem um bem que não foi partilhado no inventário, na partilha, ficou um bem de fora. Nós vamos fazer uma sobrepartilha, tá? Bem, quando que pode ter situações de sobrepartilha? Por exemplo, quando nós temos bens que se não se sabe, não se tem conhecimento dele. Eu já tive uma situação em que a gente fez o inventário
E, posteriormente, o inventário, os herdeiros souberam que o de Cujos tinha adquirido um lote de terreno numa praia em Santa Catarina. Eles nem sabiam disso. Eles ficaram sabendo quando veio uma cobrança de IPTU, aí eles se dirigiram até aquele município e descobriram que tinha um lote de terreno ainda. Então, tem que se fazer uma sobrepartilha. Ou então, gente, bens que está dificultando a partilha. Por exemplo, eles não entram em acordo em relação a um determinado bem. Então, aquele inventário não termina porque tem um bem que ainda está em litígio, é um bem que pode, por exemplo, estar sobre subjúdice, tem algum processo, está tramitando ainda referente a ele. Então, os herdeiros, mediante essa justificativa, eles podem requerer ao juiz que deixe fora do inventário aquele bem para uma posterior sobrepartilha, tá? Então, tem esse intuito, né, de não dificultar o trâmite do inventário. Bem, a sobrepartilha, assim como o inventário e partilha, pode ser feito judicial ou extrajudicial, né? Se todos são maiores, capazes, estão de acordo, se faz extrajudicial por escritura pública. E se não, né, faz a forma judicial dentro do próprio processo de inventário. A gente pede o desarquivamento do processo de inventário e ali se faz a sobrepartilha. Bem, tem alguns bens que não são inventariados, que não se inventaria. Normalmente, gente, antes de conversar com você sobre o que está aí na tela, normalmente bens móveis não são necessários inventariar. Não que a lei não exija, não é, a lei não dispensa isso, mas bens móveis de pouco valor podem ser facilmente divididos entre os herdeiros em consenso. Então, se tu vai inventariar, por exemplo, a mesa, a geladeira, o fogão, né, os pratos, os utensílios domésticos, enfim, os eletrodomésticos, tu, na verdade, tu vai estar encarecendo esse inventário, porque eles são avaliados, o valor deles aumenta, o valor da causa, vai incidir imposto sobre tudo. Então, o ideal sempre é partilhar consensualmente, tá? O problema é quando não há consenso, né? Quando estão brigando por cada pano de prato, como eu digo, de dentro de casa, aí tem que se inventariar. Aí se coloca tudo para dentro do inventário, tá? Agora, o que nós vamos ter que inventariar que não tem como escapar? São bens que dependem de documentação para titularidade. Bens móveis, obviamente, né? Todos os bens móveis, todos os bens imóveis, os bens móveis que têm documentação, por exemplo, ações, parte das empresas, antigamente a gente inventariava muito, ainda faz isso, linha de telefone, as linhas de telefone antigas, né? Armas, né, que tem registro no nome do de Cujos, carros, obviamente, tá? Então, não há como fazer através só de um pedido de alvará, não, tu vai ter que inventariar. Então, esses bens que dependem de documentos para tocar a titularidade, se inventaria. E outra coisa também, que sempre há dúvida, direitos de posse. Às vezes, aquele bem não está no nome do de Cujos, aquele bem imóvel, ele não está no nome do de Cujos, mas o de Cujos detém a posse desse bem. Então, se tu vai fazer o inventário dos bens dele, tu vai colocar também esses direitos de posse, que ele tenha sobre um determinado bem. Bem, o que não são bens de herança? O seguro, tá? O seguro que a pessoa deixou, e é bem tranquilo, eu sempre fico surpresa de ver algumas pessoas acharem que tem que inventariar o seguro. Não. O que é o seguro? Eu faço um contrato com uma seguradora, eu pago, né, durante anos esse prêmio, né, para a seguradora, e quando eu venho a falecer, a seguradora tem que entregar esse patrimônio, esse valor que eu contratei para quem eu indiquei como beneficiário. Se eu não indiquei nenhum beneficiário, vão ser os herdeiros,
tá? Mas não são inventariados, porque esse patrimônio que a seguradora entrega não é meu, né? Eu posso contratar aí um seguro de 200 mil reais e eu não tenho 200 mil reais. Eu vou pagar um seguro, vamos supor, de 100 reais por mês, pago, vamos supor, 3 meses, venho a falecer e o meu beneficiário tem direito a 200 mil reais. Como é que vai ser inventariado? Não existe esse patrimônio. Tá? Então, seguro não se inventaria. Tá? Previdência privada também não, é a mesma lógica. Né? Tu está pagando a previdência privada, né? Quando a pessoa vier a falecer, essa previdência privada, esse valor lá que tu, né, poupou, fez, na verdade, uma forma de poupança, é entregue para os herdeiros, tá? Mas não são inventariados. Bem, outra questão, os bens doados de marido para a mulher, por exemplo, os bens, sou casada em separação total de bens, e o meu marido fez uma doação para mim, obviamente, né, que ele pode fazer essa doação, não é um bem que continua sendo dele, né, porque, na verdade, ele doou para mim, passa a ser meu patrimônio e eu estou viva. Uma outra situação, que é o artigo 551, que está aqui, é quando o bem é doado para o casal, independente do regime de bens, mas a doação é feita pro casal, e vai haver, então, o direito de acrescer. Quando um falece, aumenta a parte do outro, a menos que no contrato de doação isso seja referido expressamente. Tá? Contas conjuntas, esses dias até eu li uma decisão jurisprudencial sobre isso, reforçando a ideia de que quando a conta é conjunta, teoricamente, 50% do valor é de um e 50% é do outro, a menos que se faça prova cabal de que não é assim. Tá? Então, se eu tenho uma conta conjunta de 100 mil e com o meu marido vem a falecer, 50 mil é meu, os outros 50 mil tem que ser inventariado porque é a parte dele, tá? Bem, e depois aqueles valores que eu comentei com vocês da Lei 6858, FGTS, PIS/PASEP, devolução de imposto de renda, né, resíduo salarial. Então, esses são valores que, se não tiver outros bens, tá, eles não precisam ser inventariados, eles são sacados na forma de alvará judicial. Agora, tendo outro patrimônio, se faz o inventário e dentro do inventário se faz esse levantamento, através de alvará. Certo, gente? Bem, eu vou mostrar para vocês uma DIT, espero que eu consiga ainda pegar, porque ela estava com a internet aberta e às vezes cai, só um pouquinho. Eu peguei um processo antigo, aqui. Vocês estão visualizando um formulário da Cefaz, Cachoeira do Sul. Estão visualizando, gente? Sim. Sim. Tá. Bem, esse aqui é o formulário eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente atua na área de inventários, a gente faz uma senha na Secretaria da Fazenda para ter acesso, para lançar dados nos formulários, né, e ter acesso a esses formulários. A gente chama isso de DIT, tá? Que é o formulário, então, que vai fazer o cálculo, né, do imposto devido e vai expedir depois a certidão negativa. Antes de analisar, a gente deixa só dar alguns detalhes para vocês sobre as certidões. Nos processos de inventário, é como se tudo tem que estar preto no branco, vamos dizer assim. É como se, eu sempre me lembro bem dessa expressão, é como se tu passasse, assim, tipo de um rodo, o patrimônio, tirasse todas as impurezas, tu não pode ter dívida. Então, tu não pode ter dívida de imposto nem no âmbito municipal, nem no estadual e nem no federal. Então, tu vai ter que colocar a negativa municipal, que é dos municípios onde a pessoa residia,
e aonde ela tem patrimônio. Então, por exemplo, se ela deixou bens em Santa Maria, Rosário do Sul, Florianópolis, tu vai ter que pôr uma negativa de cada uma dessas prefeituras. É uma negativa em nome do de cujos, da pessoa que faleceu. Às vezes os herdeiros se enganam e pegam no nome deles, né? Levam para a gente no nome deles. Não, eles podem ter dívidas. Quem não pode ter dívida é o de cujos, tá? No âmbito federal, a gente consegue facilmente, através da internet, tendo bens rurais, tem que ter também uma certidão do INCRA, para ver se não tem nenhuma multa relativo, aliás, do IBAMA, para ver se não tem nenhuma multa relativa a dano ambiental, e tem que estar tudo em dia, né, gente? Se tiver alguma coisinha, tu vai ter que pagar para conseguir essa negativa. Agora, no âmbito estadual, né, estar com certidão negativa no âmbito estadual só é possível depois de preencher essa DIT. Por quê? Porque essa DIT vai calcular o imposto do inventário, né, o imposto de transmissão causa-mortes. Tu tem que fazer este pagamento para daí sair a certidão negativa. Então, não tem como juntar, porque se tem imposto, tu vai ter que fazer o pagamento. Bem, o que a gente vai lançar nessa dívida? Então, primeiro, né, o nome, então, da pessoa que faleceu, tá? Vai aparecer, então, aqui, ó, inventariado, né, o seu Alfredo, o CPF dele, quando que ele faleceu, isso aqui é bem importante, porque dependendo dessa data, a legislação do tributo é daquela época, né? Então, aqui para o seu Alfredo, a lei que foi analisada para a tributação é a de 2010, que estava em vigor em 2010, porque ele faleceu em 2010. Bem, como esse processo era judicial, nós colocamos o número do processo, né? Tem que colocar, então, data de óbito, e aqui ele era viúvo. Quando ele faleceu, ele era viúvo. Se ele fosse casado, deixa eu ver se eu consigo abrir. Não, algumas coisas eu não vou conseguir abrir. Mas se ele fosse casado, ia aparecer, tinha que colocar também qual é o regime de bens, né? Como ele é viúvo, então já não tem o regime de bens. Bem, o inventariante, tá? Então, quem é o inventariante, CPF, endereço, telefone, e-mail, tá? E aqui nós vamos colocar a relação de todos os herdeiros, tá? Relacionar todos os herdeiros, inclusive cônjuge, legatários, cessionários, se algum aqui tivesse vendido a sua parte da herança, iria aparecer o nome dele, tá? Então, nós vamos colocar os herdeiros, o CPF de cada herdeiro. Se algum herdeiro tivesse renunciado, nós íamos colocar aqui a informação da renúncia, tá? E aqui a descrição dos bens. Vamos ver se eu consigo abrir. Não consigo. Está fechado, já não dá para abrir. Eu queria mostrar para vocês como que a gente descreve. Aqui tem um resumo. Aqui o que nós colocamos? Que é um imóvel urbano, na tal rua, bairro, né? Isso aí, Cachoeira do Sul, qual é a matrícula. A gente coloca quantos metros quadrados tem, se é terreno de esquina, se é no meio de quadra, tá? Aqui tinha uma casa nesse terreno, então a gente escreveu a casa, o ano de construção, vai ter para a gente marcar, né? Aqui era entre 36 e 40 anos, o estado de conservação, como é que estava, o tipo de material usado, se teve reparos, e qual é a medição dessa área construída. Então, todos esses dados a gente lança, e a gente coloca um valor estimativo desse imóvel, tá? Que é aqui, ó, valor declarado. Bem, normalmente, o que a gente faz? A gente faz esse formulário antes de pedir a avaliação. Aliás, antes de fechar, antes de pedir o cálculo do imposto. Porque aí, gente, a gente manda um valor declarado, mas analisa se a exatoria estima em outro.
Se ela estima em outro, aí a gente já arruma para não atrasar e coloca o mesmo valor declarado como valor da avaliação. Foi o que a gente fez aqui, ó. A gente tinha avaliado, não lembro em quanto, eles avaliaram em 98, então a gente acabou concordando e declarou o mesmo valor depois. E aqui um veículo, ó, como tem que fazer. Vejam o ano desse veículo, ó, 89, tá? Um veículo Escort, 89. E aqui, por que nós colocamos 50%? Porque, na verdade, ele era viúvo, a gente tinha feito conjuntamente o inventário da esposa, então, para ele, ficou 50%, tanto do imóvel quanto da casa, por isso que foi avaliado só 50%. Então, na verdade, essa avaliação é 50% do imóvel e essa avaliação é 50% do veículo, tá? Então, chegou aqui no valor da avaliação de todos os bens. Bem, aqui é o plano de partilha. Nesse caso, eles deixaram tudo em condomínio, né? Nós tínhamos 4 filhos vivos, ó, Alfeu, Laci, Liliana, Marina e Marisa, eram 4 filhos por direito próprio, e tinha uma filha pré-morta que estava representada por 2 filhos, aqui é direito de representação, ó. Então, aqui o lançamento é em percentual. Como ficou tudo em condomínio, todo o patrimônio ele foi dividido em partes iguais de acordo com a sucessão. Então, cada um dos filhos ficou com esse percentual de 16,66.666%, e os filhos, os netos, aliás, que estão representando a metade desses 16, tá? Bem, como esse valor para cada um ficou bem menor do que é o mínimo para incidir imposto, não teve imposto de transmissão. Nesse caso, eles ficaram isentos. Bem, aqui a gente coloca os documentos como anexo, ó, cópia do deferimento da justiça gratuita, para não precisar pagar custas, e as reaberturas das DITs que houveram também. Aqui tem que informar qual é a folha que foi deferida a assistência judiciária gratuita, e aí vai sair a certidão. Deixa eu ver se eu consigo pegar a certidão de novo. Não, não vou conseguir. Não vou. Vamos ver. Não vou conseguir. Mas no momento em que a gente preenche isso e manda para eles, eles mandam, se tem imposto, eles mandam a guia, né? O valor do imposto é a guia para a gente pagar. No momento que se faz esse pagamento, que é no Banrisul, como tudo, né, relativo a tributos estaduais, sai a certidão negativa. Então, a gente pega a negativa do Estado através também dessa página. Tá, gente? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês, talvez, no NPJ, no estágio, eu não vou trabalhar com vocês no estágio, semestre que vem eu não vou mais atuar na prática jurídica, pedi para sair, porque, na verdade, em virtude de toda essa situação da pandemia, como eu sou grupo de risco, eu não posso dar o atendimento presencial. Então, eu não sei quem vai ser o professor de vocês, né? Na verdade, a gente tem uma equipe bem boa lá, mas se vocês pegarem inventário, vocês certamente terão que preencher essa DIT. Claro que o professor de estágio vai ajudar vocês, até porque vou ter que fazer no nome dele, né? Aqui eu coloquei uma bem simples para vocês, mas tem algumas situações assim meio chatinhas, por exemplo, o cálculo de área. O cálculo de área, às vezes, a gente não encontra nas certidões, nos documentos, a gente tem que fazer esse cálculo. Então, tem que ir lá para as aulas de matemática, né? Lá do 2º grau, acho que do 2º grau, não sei, para ver cálculo de área, tá? Mas o resto é bem tranquilo. Certo, gente? Então, era isso que eu queria terminar com vocês, mostrar para vocês. Já comentei com o pessoal do estágio, que apesar de não estar atuando no estágio, semestre que vem, estou à disposição, claro, né? Porque normalmente lá no estágio se fazia isso, quando era inventário, o pessoal jogava, né? Pedia para eu dar uma mão, mas não vou estar lá, mas
De qualquer maneira, estou disponível. Se vocês tiverem alguma situação, principalmente relativa às sucessões, que é mais específico, eu vou estar à disposição de vocês. Pode falar, Karina. Professora, eu tenho algumas perguntas. Pode Eu não fazer. quis interromper ali na hora da aula, Pode fazer. Ali na questão do inventário, por exemplo, pode ser feito aquele inventário ali que a professora falou, que é Extrajudicial. arrolamento sumário ali, por exemplo, quando se tem um testamento que ele foi feito em cartório e só tem uma pessoa beneficiada lá, não tem herdeiros necessários? Pode ser feito por sim. fora. Todo o patrimônio foi deixado em testamento Para uma única pessoa. Para Isso. uma única pessoa, tá? Isso. Assim, ó, a nossa lei atual, ela determina que tendo testamento tem que ser judicial, pode ser arrolamento judicial, mas já tem entendimento, eu acho que do Conselho Nacional de Justiça, eu não vou garantir para vocês, começa a despontar em alguns estados o entendimento de que quando não há litígio e o testamento foi registrado judicialmente, que a lei prevê, que se possa fazer em tabelionato. Então, talvez os tabelionatos já estejam fazendo aqui, eu não tenho conhecimento, mas já começa a ser relativizado isso mesmo, que teria que fazer o registro judicial e aí fazer em cartório. Pode falar. Sim, é um caso ali bem diferente, porque essa pessoa ela foi beneficiada com todo o patrimônio, ela também foi beneficiada com o seguro de vida que a pessoa tem, que daí a professora disse que não precisa, né, a colocar ali no inventário. E daí eu queria saber também a questão como é que fica se ela tiver saldos, por exemplo, de imposto de renda, que a professora falou ali. O que faz com isso? Tem que olhar no testamento, porque se ela foi beneficiada assim com uma cláusula genérica que deixa todo o patrimônio para ela inclui isso aí. Inclui tudo daí. Se coloca tudo, inclui, inclusive esses resíduos. Agora, se não tiver, se for expresso, por exemplo, deixo o meu apartamento, deixo o dinheiro de poupança, e não fala o todo, aí não. Sim. Aí essa aí é para os eventuais herdeiros. Tá? Eu entendi, professora. Aí eu tenho uma pergunta relativa à questão daquela doação que eu perguntei para a professora na outra aula, mas eu voltei naquela questão e fiz algumas pesquisas. Assim, era uma questão, eu acho que a professora deve lembrar, que eu perguntei a respeito de uma doação que foi feita para 2 filhos. E daí um filho queria fazer um saque do FGTS dele, não deu, que ele queria comprar uma casa própria. E daí eu fui pesquisar, e daí dizia assim, que se essa doação ela foi feita tendo a cláusula de usufruto vitalício, que não impedia dele fazer esse saque, isso procede? Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque ele não tem disponibilidade do patrimônio. Exato. Aí, no caso, ele não teve essa ideia de pegar o documento e levar até a Caixa Econômica para que eles vissem isso lá, para eles poderem fazer a liberação desse valor. Daí eu disse para ele que ele deveria ter feito isso, então, já que essa cláusula, ela presume o direito dele, né? Então, a gente vai tentar fazer isso, então, já que existe essa prerrogativa. Não, e tem bastante sentido, porque ele não tem disponibilidade do patrimônio. Sim, exatamente. Exatamente. Então, a gente vai alegar isso, porque é uma questão que eu fiquei bem chateada, até porque é uma pessoa que é bem, assim, humilde, precisa muito daquilo ali, entende? Ela tem filho, tem família, e vive de aluguel, é complicado isso, né? Aí a gente quer ver como é bom pesquisar, né? Isso, e aí, daí mesmo que tu não achasse, seria uma questão que poderia até ser discutida judicialmente, né? Sim, exatamente. Então a gente vai tentar por esse meio aí, vamos ver se dá certo. Então, obrigada, prof. Era isso que eu tinha para apresentar. Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Não?
Então, a semana que vem eu só vou trabalhar com vocês ali a correção da prova, se vocês tiverem interesse, tá? Mas de qualquer maneira eu gravo a aula também, daí